Antes de mais, agradecemos a sua disponibilidade, sendo que o tempo é efetivamente um inimigo da sua agenda. E esta visita que muito nos honra pelo passado que existe associado à região Açores, da Ordem dos Engenheiros, e efetivamente ficamos muito orgulhosos e honrados com a sua disponibilidade. Vamos começar aqui com umas questõezinhas e gostaria que nos falasse um pouquinho sobre si e sobre o seu percurso académico. Ora bem, em primeiro lugar, agradecer o convite, que me honra, como é evidente, e um gosto particular, porque esta passagem pela região Açores da Ordem dos Engenheiros marcou-me muito profissionalmente, em termos do contributo para a vida associativa e pessoalmente, como é evidente. O meu percurso profissional é um percurso profissional feito todo aqui na cidade de Ponta Delgada. Fiz aqui o ciclo preparatório, assim se chamava a data. Na Domingos Rebelo, o secundário, depois vou para o técnico, onde faço toda a formação superior e, posteriormente, ainda antes de Bolonha, fiz também um mestrado, complementando uma formação na área de engenharia eletrotécnica. E essa formação habilitou-me ao exercício da profissão de engenheiro, quer naquilo que foi a minha casa-mãe, que é o Grupo EDA, a Eletricidade dos Açores, mas cumulativamente sempre exerci a docência universitária a convite da Universidade dos Açores nas engenharias, porque entendia e entendo que o facto da Universidade dos Açores ter um convênio com o Instituto Superior Técnico é uma forma muito importante de contribuir para a formação de um conjunto de jovens e futuros engenheiros que sem esta possibilidade não o poderiam fazer. E talvez também esta vertente foi uma das razões pelas quais eu mantive uma relação com a Universidade dos Açores e, em particular, com a docência na área das engenharias durante esses anos todos. E, portanto, eu diria que, grosso modo, neste pequeno tempo que dispomos, foi este o meu percurso. E agora, indo um bocadinho mais, Paulo, o que representa para si ser engenheiro, conselheiro da Ordem dos Engenheiros? Como sabe, o conselheiro é um grau de qualificação, se quiser, que é atribuído após um contributo no exercício da engenharia que é faseado e que é progressivo ao longo de alguns anos. Esta atribuição faz-se com base numa análise curricular, numa análise concreta do contributo que o membro deu, quer, obviamente, para a engenharia do curso, mas também no âmbito do quadro de referência que é a opinião pública e a opinião que o país, ou as regiões em particular, têm da função de engenheiro. E, de facto, como prevê o Estatuto, eu candidatei-me, apresentei a minha candidatura, ela foi apreciada e foi entendido que eu reunia as condições para ser outorgado a qualificação de membro conselheiro. Acho que, para além do título em si, que obviamente me orgulha e que é o reconhecimento institucional de um percurso profissional, ele obriga-nos a uma responsabilidade muito grande, porque, de facto, aquilo que nós podemos, nesta qualidade, emitir enquanto opinião, traduzir enquanto parecer, deve ser muito, muito ponderado, porque, naturalmente, este grau de qualificação impõe uma responsabilidade do ponto de vista da engenharia, eu diria, um pouco acrescida àquilo que é do membro efetivo normal. Enquanto administrador da Global EDA, esteve perante vários desafios, foi confrontado com vários desafios. Quer-nos explicar, quer-nos falar um bocadinho sobre essa experiência? A Global EDA foi um projeto empresarial de raiz que tive a oportunidade de participar na sua criação. Foi um desafio que à data me foi lançada pelo então Presidente do Conselho de Administração da EDA, o professor Monteiro da Silva, e era um bocadinho na lógica e na linha em que as empresas elétricas formavam e criavam, faziam aquilo que se designa pelo spin-off, isto é, aproveitando um conjunto de know-how e recursos humanos na área de telecomunicações, diversificavam, para além da dimensão do seu objeto de eletricidade, diversificavam para a área das telecomunicações. Fez a EDF, a Eletricidade de França, fez a EDP, e nós seguimos, nesta altura, também esta tendência, aliás, como a Madeira também o fez. E o desafio foi criar uma empresa de telecomunicações e sistemas de informação, estamos a falar em 1997,
e criá-la no contexto dos Açores da altura em que as redes móveis tinham acabado de chegar e, portanto, constituíam uma oportunidade de negócio e pensando que, de facto, as novas tecnologias, as comunicações eletrónicas, o digital que hoje quando se fala, já nessa altura, havia uma perspectiva muito clara e sólida que iriam ser o futuro. E foi uma forma de apostar e de estar neste quadro. O desafio essencial são sempre os recursos humanos. Sempre. O escolher os melhores não por serem os melhores, mas em cada momento os que melhor se adaptam às necessidades da empresa e aos desafios e à função para a qual nós nos conseguimos enquadrar e manter um espírito de equipe vencedora. Era muito difícil, era um mercado diferente, era um mercado novo, era um mercado fora do centro daquilo que era o negócio core do Grupo Mãe, mas foi um projeto, eu acho, muito importante para os Açores, porque nós fizemos um conjunto de realizações concretas em que destaca claramente a rede de proteção civil, de emergência e segurança, que serve todos os açorianos permanentemente 24 horas por dia naquilo que são as tarefas importantíssimas de apoio às populações, dos bombeiros, dos SISGs, do civil. Toda esta área está fundamentalmente, existe assente nesta infraestrutura de telecomunicações. E depois todas as possibilidades de formação de quadros avançados nesta área que, de outra forma, a região não reunia condições nem estímulo para os formar. Desempenhou funções aqui na Ordem dos Engenheiros na região Açores. Quer contar-nos também como é que foi essa experiência, como é que foi essa luta? Eu comecei, salvo erro, sensivelmente há uns 16 anos ou mais qualquer coisa, como membro do Conselho Diretivo em que o Presidente era o engenheiro Noronha. Nós ainda nesta altura reuníamos na Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, num espaço que era cedido para cada reunião, e portanto havia uma ausência de facto de identidade, de presença física e a dificuldade que acarretava, imagino, os processos de cada membro, os projetos e toda a papelada de funcionamento da Ordem, enfim, estava ali na Câmara do Comércio, estava bem, mas não era um espaço nosso e portanto havia claramente uma necessidade de identificar a Ordem com um espaço físico onde os engenheiros se revissem e, de algum modo, fosse a sua casa. Posteriormente, candidatei-me a Presidente do Conselho Diretivo, fui Presidente do Conselho Diretivo mais de um mandato, fui Presidente da Mesa da Assembleia Geral também, e toda esta, digamos, a primeira fase do projeto, do desafio, do compromisso que tive para com os colegas foi arranjar e edificar uma sede que fosse digna e que respondesse à necessidade dos nossos membros e, simultaneamente, desse um sinal positivo em termos de sociedade. E, de facto, o que fizemos foi adquirir uma casa no centro histórico de Ponta Delgada e, na altura em que toda a gente falava da importância da requalificação urbana, o que nós fizemos foi, para além das palavras, usados. E adquirimos esta sede, requalificamos, sempre com a ajuda, digamos, da Ordem enquanto entidade nacional, que foi imprescindível, e fez-se o investimento e, digamos, a obra está cá. A outra parte e a outra dimensão dos desafios enquanto dirigente executivo, isto é, enquanto membro e Presidente do Conselho Diretivo, teve a ver com a parte dos recursos humanos. A parte da formação, achar que a formação é muito importante, a formação continuada, a requalificação permanente dos membros é uma dos vetores essenciais que a região Açores deve ter, porque os membros têm que acompanhar a evolução tecnológica da arte do exercício de engenharia, isso só se faz com formação. É difícil fazer formação nos Açores, as diversas ilhas. É difícil um formador ir dar formação a um ou dois membros a uma ilha que, por razões da sua dimensão, tem poucos engenheiros. E então a Ordem funciona como chapéu, ou deve funcionar como chapéu, facilitador desta realização destas ações de qualificação. Para além disso, houve um aspecto também que considero que foi um vetor que tive durante o meu exercício executivo, que foi permitir a consagração da delegação da Ilha Terceira da região Açores. E isso porquê? Porque recordo-me perfeitamente, houve uma última Assembleia de Representantes no Porto, e esta última Assembleia de Representantes foi a última com os estatutos antigos que ainda previam a abertura de delegações. E tive uma grande batalha, ajudado pelos colegas do continente, para que fosse votado e aprovado nesta Assembleia de Representantes, e foi, e ficasse lavrada em ata que a Ordem Nacional tinha aceito e tinha decidido
que a terceira iria ter uma delegação. Posteriormente, os estatutos foram mudados e, portanto, já isto não teria sido possível se não se tivesse conseguido, naquela Assembleia Geral, o apoio dos votantes e dos membros para que assim fosse. Portanto, em resumo, foram esses os contributos mais importantes, para além do privilégio que foi enorme, com os colegas que me acompanharam em todos os órgãos, com as funcionárias, com todos os colaboradores. Foi um momento, eu diria que a Ordem nunca me deu uma tristeza estar aqui. Foi sempre um momento de alegria, umas vezes mais, outras vezes menos, mas foi uma experiência inolvidável. Recuando um bocadinho as tuas palavras, no mandato de 2013 e 2016, foi Presidente da Assembleia Regional daqui da região Açores. O que é que nos pode contar sobre este cargo que desempenhou também muito importante? Sim, o Presidente da Assembleia Regional da região Açores é um cargo muito importante, mas é um cargo, digamos, mais de acompanhamento, é um cargo, eu diria, supra-executivo, não só ao nível dos consensos, ao nível de uma representatividade institucional, na presença que tem na Assembleia de Representantes por inerência e por conseguinte uma magistratura de influência que exerce quando se desloca no todo nacional a estas Assembleias de Representantes, e depois aquele trabalho de aprovação dos orçamentos e dos planos para o ano seguinte, onde o Presidente tem, mesmo que de forma discreta, exerce a sua influência no sentido de eventualmente acrescentar ou corrigir coisas que possam ele ter identificado pela sua experiência como menos bem conseguidas e seja um fator de coesão, de equilíbrio e de consenso no âmbito da aprovação desses documentos por parte dos restantes membros que constituem a Assembleia Regional. Há pouco falou do facto de estar também, de ter assento e das funções que desempenhou nos órgãos nacionais da Ordem dos Engenheiros. Quer partilhar esta sua experiência conosco? Sim, este foi um aspecto de luta enquanto fui dirigente da região Açores. Como sabe, a região Açores não tinha assento no Conselho Diretivo Nacional, nem a região Açores, nem a região Madeira. Isto é, o Conselho Diretivo Nacional só tinham assento no Conselho Diretivo Nacional os membros da região Norte, Sul e Centro. E eu entendi que, naturalmente, a dimensão do país, que já incorporava as regiões dos Açores e da Madeira, não fazia sentido que não tivessem, de algum modo, representadas no Conselho Diretivo Nacional. Nesta minha primeira incursão, ou se quiser reivindicação, o que foi decidido, e respondendo a este meu pedido, foi ficar os Açores e a Madeira, como aconteceu, os presidentes de cada uma das regiões, como membros observadores. Isso ainda no mandato do Sr. Bastonário Caso Alberto Matias Ramos. Posteriormente, e na revisão que houve do Estatuto, então ficou consagrado, plano de direito como existe atualmente, que quer o Presidente do Conselho Diretivo da região Açores, quer da região Madeira, têm, por direito próprio, assento permanente no Conselho Diretivo Nacional. É fundamental levar a visão dos Açores e da Madeira, porque senão não é uma visão nacional, é uma visão continental da engenharia. E não é isso que se pretende, até porque há vantagens para a própria ordem do ponto de vista nacional. Há regulamentos, há normas técnicas, há aspectos que nos Açores têm uma particularidade que não tem mais nenhuma parte do país. E só um membro dos Açores com acompanhamento permanente e assento permanente no Conselho Diretivo Nacional pode dar esse contributo e esse alerta. Quais entende serem os maiores desafios que a Ordem dos Engenheiros terá nos Açores? Tem desafios muito importantes pela frente. Tem os desafios, primeiro, de conseguir continuar a manter o elevado padrão do exercício de engenharia que acontece nos Açores, isso é reconhecido por todos. Tem a dificuldade de continuar a atrair para a Ordem os jovens formados em engenharia, isso é muito importante, para que se possa perpetuar a escola, a arte e a própria consciência do exercício profissional. E tem também a responsabilidade de olhar no médio prazo aquilo que vão ser os papéis das ordens profissionais. É preciso não esquecer que, por exemplo, um dos compromissos para a legislatura na Assembleia da República que agora se iniciou, já foi de resto publicamente anunciado, é a revisão, digamos, da lei que regula e regulamenta o exercício e as ordens profissionais. E, portanto, isto necessariamente também terá consequências para aquilo que é o exercício da engenharia nos Açores enquanto profissão regulada.
E, portanto, os Açores devem estar muito atentos para que estas alterações tenham um impacto positivo, pela positiva, aproveitando o que de melhor elas possam vir a ter, e continuar a afirmar a importância da ordem em dois vetores. Internamente para os membros como algo que acrescenta valor, quer pela formação, quer pelo intercâmbio de conhecimento, e externamente porque o exercício de engenharia é uma profissão de confiança pública. E é importante dizer aos cidadãos, neste caso dos Açores, que quem exerce engenharia nos Açores fala a coberto de um acompanhamento de um órgão como é a Ordem dos Engenheiros, que zela para que os atos praticados na engenharia defendam a qualidade e o rigor que este cidadão que recorre a uma profissão de confiança pública está à espera. E sobre a engenharia nos Açores, qual é a sua opinião? Acabei de dar, a engenharia nos Açores tem muita qualidade, teve no passado. Os Açores são hoje menos temerosos do ponto de vista dos fenómenos naturais por causa dos engenheiros. Os engenheiros vieram não dominar a natureza, porque é uma coisa que nós respeitamos e aprendemos a respeitar, mas de algum modo a defender melhor, cada dia e com cada técnica nova, as populações daquilo que é uma natureza agreste e poderosa como aquela que nós experimentamos nos Açores. O que é que acha que a engenharia dos Açores espera para os próximos anos? A engenharia dos Açores espera sempre aquilo que é o fim último da engenharia, que ela permita uma melhoria continuada da condição de vida de quem vive nos Açores. Este é o fim último. E esta frase simples encerra em si uma grande complexidade. Tem a ver com a dimensão ambiental, tem a ver com a dimensão do respeito da sustentabilidade, tem a ver, como eu acabei de dizer, com a dimensão de construir bem, por exemplo, com resistência à nossa característica sísmica, de construir bem com base numa eficiência energética, porque a energia será cada vez mais um recurso muito limitado e com uma parcimónia de utilização. Será, por exemplo, no âmbito das comunicações eletrónicas, porque os Açores, tendo comunicações eletrónicas boas, é indiferente viver aqui ou viver em Paris. Tem, na área da biomedicina, onde a engenharia tem cada vez mais um papel importantíssimo, ao nível, por exemplo, dos tratamentos e de identificação e acompanhamento oncológico, que é uma área onde os Açores têm, de facto, uma grande incidência. A engenharia, ao contrário do que se possa pensar, está transversalmente cada vez mais em todas as áreas da vida também dos açorianos. E quanto mais ela tiver, e este é o propósito, respondendo à sua pergunta, seguramente que todos os açorianos beneficiarão em termos de qualidade de vida e de bem-estar com esta circunstância. E por fim, quer deixar alguma mensagem aos engenheiros, em especial aos membros daqui da Ordem dos Engenheiros das Açores? Sim, que continuem a ter na sua ordem um ponto de encontro, um ponto de convergência, um ponto de enriquecimento pessoal e profissional, e que entendam a ordem como algo que os ajuda e que está disponível para ser parceiro ao longo de uma vida pessoal e profissional. Este é o objetivo último, é para isso que ela deve existir, e eu quero e desejo que assim continue a ser.